Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso programa aqui do canal do Pastor Diogo de Souza. Que Deus te abençoe. Quero pedir para você já deixar aí o seu like, a sua inscrição, porque é muito importante aqui para o nosso canal. Assim o YouTube ele compartilha os nossos vídeos. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar ao teu coração e eu creio que essa palavra vai chegar a milhares de pessoas através de você. Então seja você um instrumento para espalhar o Evangelho das Boas Novas. Vamos para a palavra de hoje? Olha só, quero ler aqui um texto para você, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte, olha só. Portanto, vos afirmo que não andeis preocupado com as vossas próprias vidas, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelos vossos corpos, quanto ao que há de vestir, e nem o que é a vida mais do que o alimento e que o corpo maior do que as roupas. Completai-vos, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha só, pessoal. Sabemos que andamos em dias difíceis, né? Dias de pandemia, onde nós vemos aí no noticiário todos os dias, né? Muita violência, morte, pessoas sendo infectadas. Sabemos que são dias sombrios. Mas nós devemos nos apropriar da palavra de Deus como a verdade, porque ela é a verdade para as nossas vidas. Ela é a verdade para a sua vida. Ela é a verdade para a minha vida. E a palavra de Deus aqui está nos ensinando, Jesus está dizendo o seguinte, para eu e você não andarmos ansiosos, preocupados. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe da situação da minha empresa. O senhor não sabe, eu até mesmo contraí o vírus. Eu estou no hospital. Como é que o senhor chega um vídeo como esse? Como é que o senhor vem me dizer uma palavra como essa? Para mim não andar preocupado. Pessoal, a Bíblia está nos ensinando para eu e você. Pessoal, a Bíblia está nos ensinando que eu e você devemos confiar no Senhor. Crer que o Senhor tem o poder para fazer. Crer que o Senhor tem o poder para transformar e mudar a nossa história. Eu não sei qual é a situação da sua empresa. Eu nem sei como é que está a tua saúde. Mas eu venho aqui trazer para você uma boa notícia. O Senhor Jesus está nos ensinando dizendo o seguinte, para eu e você acreditar, para eu e você, nós cremos no impossível. Cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Sabe, meu querido, é hora de você pegar tudo isso aqui que você talvez tenha absorvido durante anos e agora colocarmos em prática. A palavra de Deus diz o seguinte, que virá tempestade sobre todos. Mas a grande diferença é que uns estão alicerçados na rocha, outros estão alicerçados na areia. Eu quero perguntar para você, aonde tem estado a sua estrutura? Como é que tem sido os seus dias? Será que você tem estado na rocha, que é Cristo? Ou você tem estado na areia, que é o mundo? Talvez você viveu uma vida meia boca como cristão. E agora você encontra-se desesperado, porque você está vazio de Deus. Eu quero encorajar você nesses dias a buscar, a ler a palavra, a meditar nesta palavra, a confiar em Deus. Será que você não vale mais do que um pássaro? Posso te responder? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele não veio para salvar pássaros. Ele veio por amor a você. Por isso, você precisa confiar. Você precisa crer. A Bíblia diz que o nosso inimigo, que é Satanás, ele quer implantar em mim e em você o sentimento de medo. Sabe qual foi a primeira reação do homem quando ele peca? Vou dizer para você, o homem teve medo. O homem teve medo de Deus. Você acha que Satanás não tem colocado medo no teu coração, desespero do teu coração, para você desistir, tirar sua vida, andar de cabeça baixa,
não acreditar em Deus. Ei, a palavra é para mim, é para você. Jesus está dizendo o seguinte: não andeis. Jesus está dizendo o seguinte: não ande. Jesus está dizendo assim: confie em Deus, confie no seu Criador, porque Ele tem este poder. Pastor, o que eu faço para mim começar a desfrutar isso tudo que o Senhor tem falado? Você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Você precisa pegar este fardo, que talvez é pesado, talvez você não está aguentando mais, talvez você nem tenha dormido, talvez você está aí até com a coluna travada, de tanta ansiedade, tanta preocupação. Você precisa pegar tudo isso e entregar nos pés de Jesus. Você precisa hoje orar. Pastor, mas é só uma oração? Sim. O primeiro passo é a oração. Você precisa orar, você precisa entregar, você precisa abrir a sua boca e dizer no mundo espiritual assim: eu tenho um Salvador, que é Jesus. Eu creio que Ele vai cuidar de mim, eu creio que Ele tem o poder para fazer milagres. Ele tem o poder para fazer. Esses dias uma pessoa do meu grupo familiar, ela precisava pagar um aluguel, pagar as suas contas. Como assim? Eu acredito que muitas pessoas hoje estão passando por isso, não é verdade? Mas ela confiou em Deus. Sabe o que aconteceu? Uma cliente ligou para ela e pagou antecipadamente serviços que nem sabe quando que irão fazer. Isso é Deus na vida dessa pessoa. Este Deus, Ele é fiel. Ele pode mudar a tua história. Mas você precisa confiar. Você precisa crer. Sabe qual é o primeiro passo? Sabe qual é o primeiro passo? Você precisa dar um passo em direção ao Senhor. Você precisa buscar um relacionamento com Deus. Mas um relacionamento verdadeiro. Você precisa convidar Ele a entrar na sua vida. Qual que é a visão que você tem de Deus? Será que você tem a visão de um Deus que é um velho, barbudo, rabugento, que não te ama? Ei, isso aí é a visão do Papai Noel. Deus não é assim. Deus é amor, como diz a sua palavra. E se Ele não despreza nem os aves, se Ele não despreza nem os animais, nem as aves que voam, pelo qual a Bíblia diz que Ele cuida todo dia, dando alimento, o que dirá você, que é filho? Confia. Esse Deus que nós servimos é um Deus que te ama. É um Deus que deu, entregou o seu tudo. Ah, como assim, pastor? Quer dizer que se Deus fosse tão bom, não existiria fome, não existiria doença, não existiria esse coronavírus? Ei, tudo isso é consequência do pecado. Doenças, enfermidades, pragas, a fome, não é culpa de Deus. Deus não se agrada com essas coisas. Só que Deus, Ele te ama tanto, que Ele deixa com você essa bola, aonde basta você apenas entregar a sua vida nas mãos dEle. Aí sim Ele pode fazer. Porque Deus não vai invadir a sua vida. Deus te deu um livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser da sua vida. Mas lembre-se de uma coisa: toda decisão, ela tem uma consequência. Decida a partir de hoje. Tome as melhores decisões, não baseada na sua própria vontade, mas na vontade de Deus. Na vontade daquele que te ama. Daquele pelo qual cuida de você. Se Ele sequer não esquece dos pássaros, para você Ele tem o melhor. Ele já entregou o melhor dele, que é Jesus Cristo. Existia uma dívida gigantesca minha, aonde eu jamais daria conta de pagar. Mas aí Jesus vem, olha para mim e decide pagar essa dívida. Isso é graça. Receba a graça de Deus. Entregue a sua vida nas mãos dele. Ele tem o poder para curar você, para transformar você.
Mas para isso você precisa se relacionar com Ele, estar mais próximo dele. Quando eu dou um passo para o Senhor dá um passo para mim. Isto é maravilhoso. Não desespere. Creia somente. Eu venho aqui hoje trazer essa palavra para você. Creia somente. Confie no Senhor. Entregue, deposite tudo nas mãos dele. Pare de ser forte. Sabe qual que é o nosso problema? Que muitas vezes nós somos fortes demais. Deixa de ser forte. Seja fraco, mas fraco na presença dele, se prostrando diante dele, se arrependendo diante dele. Mas diante de Satanás seja forte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado está aqui, não enfrente o pecado. Fuja do pecado. Satanás está diante de você, te resistindo, resista a ele. Medite na palavra, declare a palavra. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vale a pena você viver por esses princípios. Vale a pena você confiar, entregar tudo nas mãos dele, que eu tenho certeza que ele vai mudar a tua história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.